A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. A caridade é a essência da vida cristã. Mas como podemos praticá-la? Vamos aprender com o Padre Leonardo Wagner. Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa meditação de hoje. E hoje eu gostaria de falar sobre a caridade. Nós, já no início da Quaresma, falamos sobre esse tripé da Quaresma, que é a oração, o jejum ou penitência e a esmola ou caridade. Mas eu queria falar da caridade de um modo um pouco mais amplo. A caridade, na verdade, ela é a essência da vida cristã, é a essência da santidade. Se você quiser resumir tudo em uma palavra, resuma em caridade. Inclusive, São João vai dizer que a caridade é Deus. Deus é amor. Deus caritas est. Tem lá uma encíclica do Papa. E também esta é a frase de São João. Deus é amor. Caridade resume tudo. Portanto, vamos alargar o nosso horizonte. A caridade não é algo que eu faço somente, mas é algo que Deus é e que Deus faz em mim. É o que resume a nossa religião, é o que resume a nossa fé. A caridade é o modo de agir cristão. Portanto, preste bem atenção. Ser santo, procurar a santidade, ir pelo caminho da santidade, não é ir pelo caminho somente da oração, por exemplo, ou somente de dar coisas aos pobres, ou o caminho de servir a Deus totalmente no celibato, como é o caso do sacerdote, ou da religiosa, ou do missionário, mas é viver no amor. Eu posso, inclusive, seguir uma grande vocação, que é o sacerdócio, ou ser chamado a um carisma forte de pobreza, mas se eu não tiver caridade, de nada vale. Muito pelo contrário, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Será mais exigente quando Deus dá mais graças ou nos chama a algo maior, Ele também vai nos cobrar mais. Portanto, não é exatamente a minha posição, e veja que às vezes na igreja, e pessoas que na verdade são de fora da igreja, querem colocar a gente como uma disputa de poder. Por que só homem pode ser padre? Por que fulano, cicrano tem tal cargo e tal posição de poder na igreja? Não é poder, é serviço. Jesus não instituiu uma igreja de poder, instituiu uma igreja de serviço. A autoridade é serviço. O privilégio, vamos colocar entre aspas aqui, aquilo que deve ser exaltado, aquilo que deve ser almejado por todos nós. E o maior pedestal da igreja não é ser papa, ser bispo ou ser padre. Qual é o maior pedestal? Qual é o que é mais honrado na Santa Igreja Católica? O mundo ignora isso. E talvez você que seja católico não recorde. O que é mais honrado na Igreja Católica? O santo. E aí eu posso ter uma criança de 8, 9, 10 anos de idade que é muito mais importante do que o Papa, porque ela é santa. Então, Santa Jacinta Marto, São Francisco Marto, São Domingos Sávio, né? Ou uma religiosa, uma mulher, uma pessoa casada,
né? Santa Diana Beretta-Molla, Santa Catarina de Sena, uma monja enclausurada, Santa Teresinha do Menino Jesus, um mendigo, um pobre, um rei. Veja, a santidade não é um privilégio de poucos, é uma vocação de todos. E na igreja você vai encontrar santos de todos os tipos. Existem princesas, rainhas, duques, reis, mendigos, freis, noviços, mulheres casadas, homens casados, anciãos, crianças, adolescentes, pessoas de todas as raças, negros, brancos, índios, de todas as nações. Você vai ver porque o que é que faz essas pessoas serem tão diferentes? É o cargo, é o dinheiro? Nada disso. É a caridade, é o amor. Então, você quer ser santo e você, por exemplo, que está me assistindo, é uma mãe de família, Deus não te chama a largar o seu filho para rezar. Deus te chama a cuidar bem do seu filho com amor, como se ele fosse o menino Jesus. A ser como Maria Santíssima. E se você quer largar alguma coisa, largue o celular para rezar. Isso sim. Tem gente que diz que não tem tempo de rezar, mas dá uma olhadinha o tempo que você passou gastando no Instagram, no Telegram, sei lá onde, né? No Facebook, sei lá onde. Né? Então, eu vou ser santo se eu viver a essência que é a caridade. E aí eu tenho que ser um padre com caridade. Eu tenho que ser um pai de família com caridade. Eu tenho que ser uma mãe de família com caridade. Eu tenho que ser um jovem com caridade. Vivendo tudo no amor a Deus e por amor a Deus. Eu vou ser um trabalhador por amor a Deus. Eu vou ser um trabalhador braçal, pegar no pesado, na enxada, carregar peso por amor a Deus. Se você é um trabalhador, você pega no pesado, lembre da cruz de Cristo. Ele que é Deus. Ele era filho do carpinteiro. São José era carpinteiro. Certamente Jesus pegou em madeira. Imagina o menino Jesus, o adolescente Jesus, certamente admirando muito o seu pai, São José. Quantas vezes ele pegou ali no serrote, ele ajudou seu pai carregando madeira. E ele, como Deus, como criança era criança, mas como Deus também que ele era, ele sabia que um dia ele carregaria uma madeira nas costas e ele seria pregado naquela madeira. A santificação da vida, a santificação de tudo que eu faço é colocar e fazer por amor. E veja, quando eu coloco esse ingrediente, quando eu faço por amor, tudo se transforma maravilhosamente. Tudo fica imenso. Então, Deus pode me chamar a coisas incríveis, a coisas sublimes, a fazer atos heróicos, mesmo no meu estado de vida. Existem mães que fazem atos heróicos, grandes coisas. Dar a sua vida pelo seu filho, por exemplo. Pais de família que são mártires. Crianças, jovens, adolescentes, vivendo na vida normal, mas que são mártires. Que depois Deus chama a grandes coisas. Porque nós somos chamados a grandes coisas. Mesmo na nossa vida cotidiana, Deus pode nos chamar a fundar obras, a fazer grandes atos de evangelização, grandes atos heróicos de caridade para com o próximo, ou de amor, ou de penitência, de oração, enfim. Se fazemos por amor, nós estamos no caminho da santificação. Mas atenção, esse amor não brota do nosso coração. Eu não sou a fonte do amor. O amor brota de Deus. Então, para que eu haja por amor, para que eu haja com verdadeira caridade, é preciso que eu seja cheio do Espírito Santo. É preciso que eu seja cheio do amor de Deus no meu coração. Então, é preciso que eu reze, que eu confesse, que eu comungue, que eu peça a Deus e suplique a Deus a graça de viver na caridade. Então, que hoje a gente possa pensar: Senhor, nas minhas atividades, nos meus trabalhos, seu estudo, nos meus estudos, eu quero tudo fazer por amor a vós. E fazendo por amor a vós, eu quero fazer da forma mais perfeita possível. E vamos pedir a Jesus que nos inunde com seu amor, que o Espírito Santo venha conduzir
nossas palavras, nossas ações, nosso pensar, tudo que nós fazemos, porque assim poderemos ser santos, poderemos agradar a Deus. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sua Mãe Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz? amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. Me perguntou de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz? amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, Seus olhos não saíam do papel. toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus diz que a verdade nos libertará. Mas libertar em que sentido? No sentido de que nós somos escravos do pecado e de Satanás. É importante nós nos lembrarmos desta realidade que, infelizmente, aconteceu com a humanidade. Esta realidade de nossa libertação das mãos do pecado e de Satanás é a chave de leitura de todo o mistério que nós iremos celebrar na Páscoa. Por isso, nesse tempo da paixão, recordar esta verdade não é um pequeno detalhe, é a coluna mestra, fundamental daquilo que nós iremos viver. Veja, a humanidade, infelizmente, quanto mais escrava é, mais se acha livre. E essa é uma das grandes ironias daquilo que nós vivemos. As pessoas gritam liberdade, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, e caem nas mais baixas escravidões. Isso é uma das coisas mais fáceis de constatar. Eu nunca vi ninguém dizer assim que, eu sou escravo da castidade. Não. Uma pessoa casta, ela pode pecar a qualquer momento. Mas uma pessoa que é escrava do sexo não pode se libertar a qualquer momento. Eu nunca vi uma pessoa dizer, eu sou escravo da sobriedade. Não. A pessoa que é sóbria, ela pode consumir álcool, drogas a qualquer momento. Mas quem é escravo não pode ser sóbrio a qualquer momento. E então, como é que nós iremos nos libertar? Quem nos libertará? Bom, aqui precisamos entender como é que nós caímos nessa escravidão. Nós caímos nessa escravidão porque acreditamos na mentira de Satanás. Satanás apresentou uma criatura, o fruto proibido, e fez propaganda enganosa. E disse: come e você vai ser feliz. E atrás desta mentira estão todos os pecados. Uma pessoa que é escrava do pecado cai sempre nessa mesma mentira. Você vai ser feliz. O cara vai e a felicidade não vem. Mas é o tipo da coisa que a gente fica perguntando, mas até quando você vai ser, assim, tolo de acreditar nessa serpente e de ser escravo de sua astúcia e de suas mentiras? Você até fica desconcertado, dizendo assim, mas eu tento, sim, mas a verdade vos libertará. Se nós não tivermos diariamente, várias vezes por dia,
o contato com a verdade da palavra de Deus, nós não seremos capazes de nos libertar. Por quê? Porque não se trata nada dessa coisa de eu preciso me autoconscientizar, eu preciso ter pensamentos positivos. Não se trata nada disso. Acontece o seguinte, que quando você reza, você ouve a palavra de Deus. E uma vez que eu realmente ouço de coração esta palavra e esta verdade, eu mergulho nessa verdade num ato de fé que ilumina minha mente, convida a minha vontade, ali eu recebo uma força. O Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. Jesus, na polêmica do Evangelho de hoje, lembra aos judeus que eles são escravos do pecado. Se você ler uns versículos a mais para frente, ele vai dizer mais do que isso. Vocês são filhos de Satanás, filhos do diabo. Pois bem, precisamos acolher o Filho de Deus, que é o Cristo, com a sua palavra. A própria vida de Cristo é uma palavra que nos ilumina. A sua cruz redentora é uma palavra que nos ilumina. É uma verdade que, se nós nos alimentarmos dela diariamente na nossa vida de oração, ela nos liberta. E é este o grande mistério que nós iremos celebrar na Páscoa. Nós iremos celebrar a libertação. Sim, porque foi para a liberdade que Cristo vos redimiu. Comprou de volta a caro preço, o preço do seu sangue, a verdade que nos liberta. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A família no plano de Deus.
Natureza da Família, número 2201 a 2203. A comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. O amor dos esposos e a geração dos filhos instituem entre os membros de uma mesma família relações pessoais e responsabilidades primordiais. Um homem e uma mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. Esta disposição precede todo o reconhecimento por parte da autoridade pública. Impõe-se a ela, isto é, não depende da autoridade civil para se constituir, e deve ser considerada como a referência normal, em função da qual devem ser avaliadas as diversas formas de parentesco. Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade. Para o bem comum de seus membros e da sociedade, a família implica uma diversidade de responsabilidades, de direitos e de deveres. Como é bonito viver em uma família. Como é bonito viver a vida no amor. O pai, a mãe, os irmãos, a família. É um projeto de Deus, Pai, o Criador. Família, arquitetura divina. Família, um projeto de Deus. Família, arquitetura divina. Família, um projeto de Deus. É igual na constelação a vida em família. São como estrelas do céu, pais, filhos, irmãos. Iguais estrelas, sua luz, quanto mais unidas, mais brilho vem desse amor, dessa união. Família, arquitetura divina. Família, um projeto de Deus. Família, arquitetura divina. Família, um projeto de Deus. Vem, Senhor, abençoar a nossa família. Vem, Senhor, fortificar a nossa união. Que não falte em nosso lar o pão de cada dia. Que nunca falte a esperança, a paz, o perdão. Família, arquitetura divina. Família, um projeto de Deus. Família, arquitetura divina. Família, um projeto de Deus. E a pureza do amor e a firmeza da fé. Conserve a fidelidade, marido
o Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 9 de abril, nós recordamos Santa Maria de Cleofas, esta que nós ouvimos no Evangelho que estava aos pés da cruz de Jesus, junto com Nossa Senhora, acompanhando a paixão de Cristo. Ela, em algumas imagens, traz na mão uma coroa de espinhos, exatamente porque também acompanhou o descer de Jesus da cruz, quando ele foi posto no colo da Virgem Maria, e lhe foi tirada a coroa de espinhos. E então, Maria, mulher de Cleofas, segura esta coroa de espinhos. Em outras imagens, ela também está junto do crucificado. Maria, ela era casada com Cleofas, e Cleofas é irmão de São José. Deste casamento nós tivemos 4 filhos: Tiago Menor, Simão Zelote, São Judas Tadeu e José. Os 3 primeiros que eu disse foram apóstolos de Jesus, e eles também são chamados nos evangelhos de os irmãos de Jesus. Mas eles são irmãos de Jesus porque exatamente são primos de Jesus. Lembremos aqui que estes filhos de Maria e de Cleofas, eles são primos de Jesus porque Cleofas, ele é irmão de São José. O dia que é celebrado São Cleofas é 25 de setembro, tanto que nós temos um vídeo falando um pouco de São Cleofas. Você pode encontrar o link na descrição deste vídeo. Ele foi dia 25 de setembro, veiculado, contando a história de São Cleofas. E assim, Maria, a mulher de Cleofas, celebrada no dia de hoje, ela é aquela que acompanha a paixão de Jesus. E depois que Jesus foi sepultado, passado o sábado, no primeiro dia da semana, ela também acompanha as outras mulheres para levar os perfumes até o corpo de Jesus, como era o costume. Ela tem no coração a tristeza de ver o Mestre que foi morto e sepultado, mas também tem a alegria de testemunhar que Cristo ressuscitou, porque no primeiro dia, quando elas levam os perfumes até o corpo, não o encontram e sabem da notícia da ressurreição. Santa Maria, mulher de Cleofas, esta é a mulher que acompanha a paixão, mas também a ressurreição de Jesus. Nós pedimos a intercessão de Maria de Cleofas, a cunhada de São José, pela nossa caminhada de fé, para que também, diante da cruz de Jesus, nós saibamos viver a paixão de Cristo e olhar sempre com esperança para a sua ressurreição. Nós caminhamos neste mundo rumo ao céu e temos os nossos olhos fixos na luz que vem do Cristo ressuscitado. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão de Santa Maria de Cleofas pelas tuas intenções. Ó Deus, grandeza dos humildes, que fizestes Santa Maria de Cleofas distinguir-se pela caridade e paciência, dai-nos por suas preces e méritos a graça de amar-vos sempre, carregando a cruz de cada dia, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria de Cleofas, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Quando a tristeza te alcançar, quando a lágrima rolar, olhe para a cruz. Quando o dia escurecer
padecer, quando o coração doer, olhe para a cruz, pois Jesus não desistiu de ti e contigo está. Não abrace os erros teus, abrace a Deus, Senhor da vitória. Olhe pra cruz, contemple Jesus, deixa Ele te tocar, sinta Ele te curar. Toda essa dor não pode vencer o sangue do Cordeiro que te lava por inteiro. Pois Jesus não desistiu de ti e contigo está. Não abrace os erros teus, abrace a Deus, Senhor da vitória. Olhe pra cruz, contemple Jesus, deixa Ele te tocar, sinta Ele te curar. Toda essa dor não pode vencer o sangue do Cordeiro que te lava por inteiro. Não há limites para os que creem, não há limites para os que têm fé. Só se prostre perante o Cristo, diante do mundo permaneça em pé. Olhe pra cruz, contemple Jesus, deixa Ele te tocar, sinta Ele te curar. Toda essa dor não pode vencer o sangue do Cordeiro que te lava por inteiro. Olhe pra cruz, contemple Jesus, deixa Ele te tocar, sinta Ele te curar. Toda essa dor não pode vencer o sangue do Cordeiro que te lava por inteiro. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. A fé de Maria está ligada à sua docilidade à vontade divina. Crendo na palavra de Deus, pôde acolhê-la plenamente na sua existência e, mostrando-se disponível ao soberano desígnio divino, aceitou tudo o que lhe era requerido do alto. A presença da Virgem na Igreja encoraja assim os cristãos a porem-se cada dia à escuta da palavra do Senhor, para compreenderem o seu plano de amor nas diversas vicissitudes cotidianas, cooperando com fidelidade para a sua realização. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.